parabenizar a Graciela por essa oportunidade. Eu fiquei muitos anos sem falar sobre o Mercosul, depois de trabalhar 15 anos sobre o tema e, inclusive, trabalhar na Secretaria do Mercosul, onde o Jefferson está agora, durante alguns anos, na ingrata tarefa de consultora jurídica. Mas eu resolvi aceitar o convite da Graciela e voltar a falar de Mercosul depois de 4 ou 5 anos que eu não aceitava nenhum convite para falar sobre esse tema, porque em meados do ano passado, o Ministério da Justiça, em parceria com a Casa Civil, licitou um estudo sobre as normas do Mercosul, mais precisamente, sobre a incorporação das normas do Mercosul no direito brasileiro. E o meu instituto, o Instituto de Relações Internacionais da USP, em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco, se apresentou nessa licitação, nós ganhamos essa licitação e durante um ano nós estudamos 2.468 normas do Mercosul. E é por isso que eu vim, porque eu tinha alguma coisa nova para dizer, porque todas essas outras coisas eu já venho dizendo há muito tempo, eu cansei de repetir, né? Porque infelizmente nós continuamos no mesmo ponto em que estávamos em relação à institucionalidade do Mercosul e à participação social. Mas, nesse estudo, que vai ser publicado agora no final de novembro, e obviamente só vai ser publicado porque foi patrocinado pelo Ministério da Justiça, né? Se fosse pelo Ministério das Relações Exteriores seria confidencial, né? Eu mesmo coordenei um estudo na Secretaria do Mercosul sobre participação social que foi confidencial. Porque é lógico, né? Se é participação social, confidencial, da própria natureza, né? Do estudo. Isso em 2005 deve estar em alguma gaveta por lá. E esse estudo vai ser publicado e ele tem uma série de sugestões. E são essas sugestões que eu quero trazer, que vocês vão avaliar, achar pertinentes, não pertinentes, abraçar se vocês quiserem, totalmente, em parte, enfim. Esse documento vai circular e tudo que nós não queremos é que ele fique numa gaveta de novo. Inclusive porque, quando o tema foi licitado, ele foi licitado de uma maneira totalmente técnica. Internalização das normas do Mercosul, como obter um sistema eficiente. E a gente subverteu totalmente o projeto e fez democracia e integração regional. E aí, a partir daí, começamos a discutir, obviamente eu não vou falar nada da parte teórica, etc. Eu quero só conversar com você sobre o que a gente encontrou. Nós temos a ideia de que os governos, a convergência entre governos, entre aspas, progressistas na região, fez com que no Mercosul a integração econômica ficasse em segundo lugar, em favor de uma integração política maior. Quer dizer, essa é a impressão geral que nós temos, que haveria sacrifício da integração econômica em função da integração política. Por tudo que já foi falado antes, fica evidente notar a estratégia adotada pelos setores conservadores que atuam no Mercosul de, sobretudo institucionalmente, separar a política da integração econômica. Porque aí as cúpulas, inclusive presidenciais que não apitam nada, porque cúpula presidencial não tem poder decisório no Mercosul, nem os presidentes, nem as cúpulas sociais têm poder, bom, eles discutem política. E o resto é pretensamente técnico, né? E essas estruturas ficaram, por isso que as cúpulas não adiantam nada, não tem segmento, não há follow-up do que é decidido e etc. Na verdade, o que a gente constata estudando as normas é que muita coisa está acontecendo. Talvez não esteja acontecendo nada do que a gente gostaria, né? Isso também é muito relativo, porque a depender de protagonismos individuais, nós vamos encontrar no estudo, a gente estudou essas 2.468 normas ao longo dos 20 anos. São todas as normas de 1991, quando foi criado o Mercosul, até dezembro de 2011. A gente nota claramente na evolução histórica desses pactos normativos, a influência de algumas pessoas. Então, por exemplo, no Ministério da Cultura, no ano tal, a gente sabe que estava fulano na equipe do Gil. Ele queria levar adiante a questão da cultura, o pessoal do audiovisual numa época, o pessoal das cooperativas. Quer dizer, a gente identifica no estudo dos documentos que aconteceram protagonismos e algumas áreas chegaram a um ápice, inclusive. Estavam por realizar as coisas, aí muda o governo, muda num dos países, acontece algum evento naquela área específica e se perde, porque todo processo que é minimalista do ponto de vista institucional, ele não acumula, né? A gente está sempre recarregando essa bateria, né? Então, é curioso analisar esse material, porque ele vai nos dando um pouco de historicidade e fazendo entender as razões pelas quais, do ponto de vista econômico, tem muita coisa acontecendo sim.
Agora, o que está acontecendo e como a gente pode incidir sobre o que está acontecendo? Não é um acaso, o que nós constatamos em relação às normas do Mercosul? Nós constatamos que os grupos mais atuantes em matéria de produção normativa são o SGT3, de regulamentos técnicos, normas técnicas, claro, né? O SGT2 da agricultura e o SGT11 da saúde. Mas é muito importante entender o seguinte: SGT11 saúde e SGT2 da agricultura são agricultura e saúde vistas na perspectiva comercial. Porque quem tenta pensar alguma política regional de saúde é a reunião de ministros da saúde ou a reunião de ministros da agricultura ou um órgão que eu sempre achei muito interessante, que é o da agricultura familiar, a REAF, né? Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de norma, agricultura e saúde vistas na perspectiva de facilitação do comércio. Essas estão andando. Por exemplo, 363 normas técnicas, são mais de 10% das normas do Mercosul são normas técnicas. Agora vejam que curioso, dessas 363, 200 não necessitam de incorporação na ordem brasileira. Quer dizer que os técnicos definem ali, junto com o setor privado, e já saem aplicando. Das que são internalizadas, das que foram internalizadas, que são 163, nenhuma passou pelo parlamento. Elas são internalizadas diretamente por atos normativos do Poder Executivo. E foi isso que a gente constatou sistematicamente aqui. Quais são as piores performances? Assuntos trabalhistas, emprego e previdência, aqui, pouquíssimas normas e quase nenhuma internalizada, e meio ambiente, SGT6, meio ambiente. Poucas normas e pouco internalizadas. As normas técnicas, muitas e, em grande parte, as que precisam internalização, internalizadas. O que eu quero dizer com essa questão de internalização? Porque pode parecer um negócio técnico e não tem nada de técnico. Uma das coisas mais tristes que existe para quem é da área técnica, no meu caso da área jurídica, é essa apropriação que é feita de decisões que são políticas pela técnica. Não, isso aqui é técnico, né? Isso aqui não, isso aqui é natural, isso aí é o fulano, é o diplomata tal, que é o encarregado de tal, é o fulano de tal, etc. Internalizar uma norma, na nossa concepção de ordem jurídica, é dar vigência a ela, porque as normas internacionais do Brasil, elas não têm aplicabilidade imediata. Então precisa ter um processo de internalização para que ela seja aplicada. No caso do Mercosul, há algumas normas que não precisam de internalização. Existe uma cláusula que diz assim: porque diz respeito ao funcionamento interno do bloco. Essas a gente tem que abrir o olho, que dizem respeito ao funcionamento interno do bloco. Porque muitas coisas sobre participação, por exemplo, como se elabora as normas do Mercosul, normas sobre o processo legislativo 2002, por exemplo, não precisa de incorporação à ordem brasileira. Isso quer dizer que nenhum ministério vai internalizar, ninguém vai ver no Diário Oficial, e não passa nem na burocracia, muito menos no parlamento. Mas das que precisam de incorporação, menos de 5% vão para o parlamento brasileiro, aí são discutidos no parlamento. O que nós constatamos nas normas que nós estudamos é que o parlamento tem um tempo médio de aprovação de 6 anos para as normas que passam por ele. Mas 95% não vão para o parlamento e são aprovadas pelo Poder Executivo. E aí as performances são muito diferentes a depender do Ministério. Por exemplo, o Ministério da Saúde, ótima performance. Comércio Exterior, a melhor das performances. Setor de telecomunicações, excelente performance. Aí vem todas as áreas que nos interessam muito, né, que tem péssimas performances, né, porque existe, inclusive, em temas transversais, onde existe disputa interministerial, interna do governo, um órgão tranca a aprovação do instrumento e ele acaba não sendo adotado, mesmo que não precise passar pelo parlamento. Não é possível obter o consenso dentro do governo e a norma para. Né? E a gente não vê nada disso. A gente não vê nada disso porque quem decide que vai para o parlamento é o Ministério das Relações Exteriores. Às vezes chega na Casa Civil e a Casa Civil fica em dúvida. Devolve para o Itamaraty para ver se tem que mandar mesmo para o parlamento ou não. Mas 95% não vai. E a Casa Civil pediu esse estudo por causa disso, porque começou a ver normas que ela hesitava. E ela ia ver uma norma, qual era a origem dela, e via que essa norma originária não tinha sido incorporada. Então existe uma enorme inconsistência. Vejam bem,
Eu estou falando de incorporação da norma no nosso ordenamento. Eu não estou falando de efetividade da norma, que é outra briga, se ela vai ser cumprida ou não. Mas aí entra a questão da participação também. Só um exemplinho? É isso que eu ia fazer. Eu só posso... Nós, universidade e movimentos sociais, tem uma norma que nos interessa. Primeiro a gente tem que saber disso, né? Essa é uma questão importante. Se foi internalizado ou se não foi internalizado. A lista de internalização das normas, que é uma listinha que tem uma bandeirinha para cada país e diz: norma tal foi internalizada por instrumento tal, por um decreto, por exemplo, na Argentina no dia tal. No Uruguai ainda não foi internalizada. Essa lista que a Secretaria do Mercosul mantém é confidencial. Então, é confidencial a informação sobre se uma norma está em vigor aqui na Argentina ou no Paraguai. Se eu sou operador econômico, ou se eu sou um ator social, eu quero aplicar aquela norma em outro país, essa lista é confidencial, eu não posso saber. Eu tenho que ir para o Diário Oficial de 20 anos e procurar. Mas tem problema, os diários oficiais não têm, salvo a Argentina, eles não têm, o nosso brasileiro não tem uma seção Mercosul. Então eu tenho que saber que norma eu estou procurando. Eu tenho que saber como ela foi internalizada, se ela é uma lei, se ela é uma portaria, um decreto. Eu tenho que saber o que eu estou procurando para encontrar. E nem sempre a norma fala Mercosul, porque o dever do Estado é incorporar o conteúdo normativo, mas não aquele texto tal qual ele foi redigido. Para eu querer controlar a efetividade das normas, eu preciso pelo menos saber o que está em vigor. Mas, sobretudo, para eu ir em juízo exigir, para eu controlar a aplicação, eu preciso ter esse mínimo de conhecimento sobre que normas são e se elas são vigentes ou não. E podem haver normas que nos interessem reivindicar, que criem direitos para nós, ou podem existir normas que nós queiramos disputar essa internalização. Ou seja, se a gente não tem espaço para negociar no âmbito do Mercosul, para incidir nesses foros decisórios, nós podemos tentar dar um round aqui dentro, porque isso acontece. Isso acontece com aquelas normas nas quais há interno ou há setores que obstruem, e com isso o resultado é o seguinte: é um grande cubismo normativo. É um nariz desse tamanho e um olhinho assim. Por quê? Porque eu posso ter uma norma extremamente importante que só é aplicada num país, eu posso ter uma norma sem importância nenhuma que é aplicada nos 5 estados, eu posso ter uma norma que é aplicada em 2, mas não em 3, ou seja, por um lado vocês podem dizer: mas isso é técnico. Eu respondo: isso não tem nada de técnico. Isso é uma confusão. É uma confusão que faz com que a gente não saiba onde a gente está no Mercosul. O que já há, em que setor, o que não há. Tá? E pensem nas normas técnicas, só pensem, porque se vocês quiserem ler uma, vocês têm que acessar o site da ABNT e pagar R$ 95 por elas. Quando, em teoria, toda a norma deveria ser pública. Para que valha, né? Para que seja... Para que possa ser exigível, né? Para que possa ser aplicada. Então, não é o que eu quero dizer é o seguinte: o que me preocupa aqui, pelo menos aqui no fórum onde a gente está conversando, não é a inconsistência técnica, é o déficit democrático que essa inconsistência gera. Tá? E a questão do acesso à informação é uma questão maior em todo esse assunto sobre a participação social. O calendário das reuniões do Mercosul, por exemplo, isso é uma coisa que eu chego a ter vergonha de dizer, porque eu digo há 20 anos. Né? A gente tem que saber qual é a reunião, onde vai ocorrer, qual é a pauta, quais são as propostas que estão sobre a mesa. E aí vem, acho que é a questão mais importante de todas. Tramita agora, nesse momento, uma reforma institucional do Mercosul, vocês sabem disso. Quer dizer, uma coisa que se chama RANAIM, que é a reunião de altas autoridades, etc, etc, etc. Uma reunião que é formada pelos coordenadores do GNC, pelos coordenadores nacionais do GNC, devia agora, na cúpula, apresentar uma proposta de reforma institucional do Mercosul. E o mandato dessa reunião é reestruturação e funcionamento dos órgãos decisórios do Mercosul e de seus foros subordinados, incluindo suas competências.
Análise da possível criação de novos órgãos no âmbito do Mercosul, levando em conta as prioridades do processo de integração. Otimização das funções da Secretaria do Mercosul e estabelecimento de novas funções. E análise e apresentação de uma proposta de orçamento do Mercosul. Essa é a resolução GMC 3701. Há uma reforma institucional que vai discutir os... Alguém sabe qual é a posição do Brasil? Alguém sabe qual é a posição do Brasil? Se vocês forem olhar as atas, as propostas de normas, inclusive da norma da reforma institucional, é confidencial, é reservada. Então nós não sabemos o que está sendo discutido nessa reforma institucional. Esse é um caso que nos interessa diretamente. Existem diversos, né? O Brasil tem uma conjuntura específica hoje, que é a nova lei de informação. E acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é pedir informação. Tá? Todo mundo pedir informação, pedir informação. E fazer o Itamaraty classificar essa informação como reservada. Recorrer quando ele classifica como reservado para a Corregedoria Geral. Dá um trabalho desgraçado. Mas a gente precisa ter alguém fazendo isso, pedindo informação, pedindo. Para isso, claro, tem que ir lá, ler as atas, achar, tá aqui, esse documento reservado, é esse que eu quero. Eu quero saber, não pode dar o documento do Mercosul, que é dos 4, dá o do Brasil. Porque é isso que diz a lei. Então, gerar a demanda de informação para que a gente saiba em quem incidir, quando, como, etc., acho que é fundamental. É chato dar trabalho, mas tem que fazer. Porque se a gente não fizer, a gente não vai quebrar essa cultura do segredo que o Itamaraty equivocadamente levou para dentro do Mercosul, por ter a coordenação dos órgãos do Mercosul. Voltando ao exemplo europeu, quando de Gaulle tinha que gerir os recursos do Plano Marshall, depois da Segunda Guerra Mundial, vocês acham que ele entregou essa questão para o Ministério das Relações Exteriores? Não, ele formou uma Secretaria de Coordenação Interministerial. E quando começou a integração europeia, em 51, com a Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, ele usou essa Secretaria de Coordenação Interministerial, onde o Ministério das Relações Exteriores, do Quai d'Orsay, estava, mas era 1 entre 25. Então, integração regional, norma técnica, cultura, saúde, ambiente, isso é política interna, isso não é política externa. Se a gente for conversar sobre os acordos comerciais que o Mercosul vai assinar no exterior, com Israel, com sabe lá quem, isso pode ser política comercial externa. Se a gente pensar em tomada de posição do Mercosul sobre o que está acontecendo no Oriente Médio, isso é política externa. Mas todo o resto é política interna, numa dimensão regional, ou numa dimensão transnacional, se vocês quiserem. Então não tem essa história de ter segredo sobre quais são as posições que o Brasil está defendendo na mesa de negociação. Tá? Esse meio segredo, né? Porque quando a gente quer uma informação, a gente pede para um amigo e recebe. Tá? Agora, se esse amigo vai para outro órgão, a gente fica sem ter como obter essa informação. Né? E amanhã não é ele. Tá? Amanhã é outro, que a gente não conhece mais. A gente precisa romper com esse nosso conforto dos amigos do governo. Tá? E tornar essa lei, que já é uma grande conquista, tornar uma prática pedindo, infernizando a vida desses cidadãos que têm a sua existência garantida pelo clientelismo, pela manipulação da informação do Estado, e que se realizam dessa forma, que exercem de maneira espúria o poder, controlando a informação que deveria ser pública, que deveria ser de todos. Além da questão do acesso à informação e particularmente o pedido de informação sobre essa reforma institucional, o que está acontecendo no Mercosul, que reforma é essa, que órgãos são esses? A nossa sugestão aqui no nosso relatório é que existam audiências públicas, que o parlamento seja consultado, o parlamento do Mercosul seja consultado, que o parlamento do Mercosul, basta que o governo jogue peso na aprovação da lei eleitoral brasileira e ele vai se destravar. E as pessoas vão ter que entender o que é Mercosul, porque vai ter sufrágio universal, né? Isso vai ser muito curioso, esse momento em que o brasileiro irá votar, né, para o Parlamento do Mercosul, porque ele vai dizer, Parlamento Mercosul, e isso vai chegar nas pessoas, como foi na Europa, em 79, quando foi para o sufrágio universal na Europa, vocês acham que alguém sabia o que era? Acho que até hoje, né, não está muito claro, inclusive, né, e quando é apresentado de uma maneira, muitas vezes, negativa.
além da questão do acesso à informação, de uma participação na reforma institucional do Mercosul, isso não é segredo de Estado, né? Quer dizer, tem os casos lá em que a lei permite classificar a informação como reservada, defesa, segurança nacional, não é o caso, né? Qual é a desculpa para que a gente não acompanhe esse processo? Além de tudo, existem outros elementos que eu acho que são importantes e nos quais a gente formulou uma série de propostas também na dimensão brasileira, digamos assim, da relação com o Mercosul, da participação no Mercosul. Nós propusemos que a Casa Civil seja o órgão encarregado de centralizar o procedimento de incorporação das normas do Mercosul. Por quê? Porque a Casa Civil quem faz os projetos de decretos presidenciais. Tanto quando a presidenta Dilma aprova diretamente por um decreto uma norma do Mercosul, como quando essa norma passa pelo parlamento, volta sob a forma de decreto legislativo e a presidenta faz um decreto de promulgação dessa norma para que ela tenha vigor no Brasil. Então, passa pela Casa Civil a norma de hierarquia política mais alta, tanto em função da assinatura da presidenta, como pela relação com o Congresso Nacional. E, sobretudo, nós queremos levar esse controle da incorporação das normas da parte brasileira para um lugar que tenha cultura de democracia, mais próximo da presidência da República, com todos os defeitos que a Casa Civil possa ter. Pelo menos ela não acredita na teoria do domínio reservado, né, do Estado, e nem interpreta essa discussão como uma redução de soberania do Estado brasileiro, e existe uma imensa diferença entre defender o papel do Estado e defender o estatalismo. São duas coisas completamente diferentes que o Itamaraty muitas vezes joga para tornar ambíguo. Outro aspecto que nós consideramos fundamental, definir prazos concretos de aplicação das normas que forem adotadas. É inaceitável que a gente produza 2.000 e tantas normas e que a gente não saiba quais estão vigentes, quem está aplicando e como está aplicando. Nós temos que fazer menos normas, com prazos claros para que elas sejam incorporadas, em total transparência para que a gente possa exigi-las. Levar a sério essas normas vai fazer com que se faça menos normas. Ótimo! Que tal a gente começar fazendo alguma coisa concreta, mesmo que seja modesta? Isso seria, e muito mais, a gente tem muitas coisas, a gente pensa que o processo de integração é extremamente limitado no âmbito do Mercosul, há muita coisa que nós podemos fazer. Existe inclusive um dinamismo para isso, em muitos setores, mas que acaba esbarrando na burocracia, acaba esbarrando na falta de informação, em determinadas concepções estreitas sobre o que é possível fazer regionalmente. Para não falar nesse debate absurdo que se coloca muitas vezes na grande mídia, de como se nós estivéssemos fazendo a revolução bolivariana por intermédio do Mercosul. A clivagem na qual se lê a adesão da Venezuela é absolutamente equivocada, né? Qualquer pessoa séria sabe que para um processo de integração regional é importantíssimo entrar um país do tamanho da Venezuela, vamos ser sérios, né? Agora, o modo como isso transparece no debate político é ainda mais equivocado, porque ninguém sabe exatamente o que é o Mercosul e como está funcionando. Uma outra proposta que a gente faz é o aperfeiçoamento do programa Mercosul Social e Participativo. E para isso, a gente não só estudou as normas, como a gente entrevistou atores. Entrevistamos atores sociais que participam do programa, além de um outro estudo que já vem se acumulando há muitos anos que nós fazíamos, que é o estudo da participação da sociedade civil nas reuniões do Mercosul. Esse estudo, há muitos anos, é feito pela Michele Raton Sanches Badin, que já publicou diversos artigos sobre isso. E a conclusão é, o que a Michele fez? A Michele foi lá olhar todas as atas da lista de presença, para ver quem foi às reuniões. E o que ela constata? Ela constata uma interpretação de sociedade civil como setor privado, e uma presença massiva de empresas nas reuniões dos foros negociadores e também dos foros decisórios, e marginalmente a representação sindical. Mas pesadamente associações, por exemplo, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, agências de Estado também na interna do governo, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por exemplo, maior presença de são factíveis a curtíssimo prazo se houvesse vontade política até de imediato.
coisas simples como melhorar o fluxo da informação, de participação e principalmente ter um segmento daqueles temas que são propostos pelas cúpulas, pela sociedade e que a gente nunca sabe como foram encaminhadas as negociações. Obrigada. Obrigado, Brito.